Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Natália se entristece pela reação de Vicente e diz que em 2 semanas arrumará um lugar para ela. Gustavo confronta Constanza, desde quando ela se deita com aquele imbecil. Constanza diz que só foi aquela vez e que se arrependeu de imediato, mas Gustavo não acredita nela. Gustavo enfrenta a esposa por sua infidelidade e ela diz que ele também foi infiel com a vadia da Sol. Gustavo diz que não permite que ela fale assim da mulher que ele ama. João Gabriel diz aos amigos que muito em breve ele e Olga irão se casar, e ela quase engasga quando ouve isso. Gustavo diz a Constanza que talvez o que rolou entre ela e William foi uma aventura, mas o que tem entre ele e Sol é diferente, e já não tem medo de reconhecer que ama Sol há anos. Constanza fica abalada e Gustavo diz que nunca dormiu com Sol em respeito ao casamento deles. Ele diz que acabou o casamento deles e lhe agradece por todo o tempo juntos. Natália diz a Vicente que sua amiga Fernanda vai conseguir uma consulta com um especialista para Dona Margot. Vicente a agradece. Natália diz a ele que mesmo que vá embora da casa, Benjamin, Dona Margot e ele permanecerão em seu coração. Olga reclama com João, porque eles têm 1 semana namorando e ele já pensa em casamento. Ela pede que ele relaxe e não apresse as coisas. Natália vai à mansão de Constanza para ver Andréia e presencia a discussão entre a irmã e Gustavo. Constanza nega dar o divórcio para ele e Gustavo diz que ela não está em condições de negar nada para ele depois de ter rolado com seu amante em sua própria casa. Natália fica chocada. Gustavo jura a Constanza que tem provas da infidelidade dela e que vai acionar um advogado para ter seus direitos. Depois, Constanza diz a Natália que ficou como ela e pede que ela comemore. Natália diz que ela é sua irmã e jamais se alegraria com sua desgraça. Constanza confessa a Natália que teve uma aventura. Foi um momento de fraqueza, pois se sentia muito sozinha. Ela diz que Gustavo tem toda a culpa, pois ele lhe assumiu que há muitos anos está apaixonado por Sol. Durante a sessão com a psicóloga, ela percebe que Benjamin desenhou uma mulher com características maldosas e que quer fazer mal a uma mulher e a ele. Natália diz a Constanza que sempre estará a seu lado e que devem estar unidas como irmãs. Ela diz que quando Adriano lhe abandonou, pensou que seu mundo iria desmoronar, mas depois percebeu que ela mesma pode ser feliz consigo mesma. Constanza diz a Natália que não precisa dos conselhos dela. Natália revela à irmã que Adriano está no México. Foi preso e não sabe como vai dizer isso às suas filhas. Andréia procura Salma e exige saber onde está o mar. Constanza diz a Natália que é melhor ela deixar Adriano apodrecer na cadeia e que suas sobrinhas não saibam de nada. Salma diz a Andréia que seu filho não quer saber nada dela, nem do bastardo que ela carrega. Ela diz que Omar tem muitas dúvidas da paternidade daquele filho dela e que tem todas as razões para duvidar. Regina defende a irmã dos insultos de Salma. Salma diz a Andréia que o melhor que ela pode fazer é se desfazer daquela criança, pois será somente um estorvo para ela. A psicóloga diz a Vicente que Benjamin encontrou em Natália uma figura materna, alguém que lhe dá segurança e apoio emocional. Andréia se decepciona pelo que Salma lhe disse e foge de Regina na rua. Gustavo aceita que Cláudio seja seu advogado no processo contra Constanza. Desiludida por tudo o que está acontecendo, Andréia vai até uma ponte. Kimberly diz a Olga que João Gabriel gosta mesmo dela e a respeita. Olga diz que precisa que João Gabriel a decepcione, para que assim Vicente a ampare. Andréia ameaça se jogar da ponte. Regina a vê e entra em desespero. Natália chega ao presídio e se reencontra com Adriano. Ele diz que não sabe o quanto agradece que ela tenha ido vê-lo. Natália o chama de cínico e pede que não diga besteiras. Por 20 anos ela acreditou, mas agora não. Adriano diz que não sabia quanto a amava, mas sentiu muita falta dela. Natália diz que não acredita em nada do que ele fala. Ela diz que não sente nada por ele, que está livre de suas mentiras e de toda a sua porcaria. Andréia se joga da ponte, mas Regina consegue a segurar, fazendo com que a moça fique pendurada. 2 homens chegam ali e conseguem resgatar Andréia. Regina e a irmã se abraçam. Natália recrimina Adriano por todo o seu cinismo, e o pior foi a forma que ele abandonou suas filhas. Natália diz que ele traiu o amor, o respeito e a admiração que ela sentia dele como pai, como marido, e jamais irá perdoá-lo.
Adriano diz que essa culpa vai carregar para sempre e confessa que se casou com ela pela herança que o pai dela deixou. Revoltada, Natália dá uma bofetada no canalha e diz que ele lhe dá nojo. Adriano diz que casou com ela a princípio por causa do dinheiro e Natália manda ele se calar porque não quer saber mais de nada. Ele diz que fingiu amor por ela durante os primeiros anos, mas depois se apaixonou de verdade. Natália exige que Adriano lhe diga onde está o dinheiro que ele roubou dela e dos clientes. Ela diz que Mário ficou preso injustamente por culpa dele. Adriano diz que Verônica roubou todo o dinheiro, pois percebeu que ele jamais poderia esquecê-la e que fugiu. Cínico, Adriano diz que se entregou para a polícia para pagar por todo o mal que causou. Salma conta para Fernanda e Constanza que William sofreu um grave acidente de carro e morreu. Adriano pergunta de suas filhas para Natália. Natália diz que está cuidando delas e que juntas irão sair à frente, porque não precisam dele. Adriano pergunta como está a gravidez de Andréia e ressalta que, mesmo estando longe, nunca deixou de estar pendente delas. Adriano diz: seremos avós, meu amor. Natália diz que não é o amor dele, mas Adriano, nojento, diz que vai dizer isso até ela voltar a sentir isso por ele. Natália diz que essa foi a primeira e última vez que foi ali vê-lo. Andréia diz a Regina que Salma tem razão e não deveria ter aquele bebê. Regina diz à irmã que ela não está sozinha e que Salma está louca. Simba vai à mecânica e diz a Gustavo que está ali de volta porque a senhora Constanza lhe mandou. Gustavo fica furioso, diz que Constanza não manda na mecânica e ordena que ele saia dali. Regina anuncia para Natália que vai morar com sua irmã na casa de Constanza. Gustavo beija Sol na rua e diz que se separou definitivamente de Constanza. Ele diz que a partir de agora pode gritar que a ama e Sol fica feliz. Simba tira fotos de Gustavo e Sol aos beijos na rua.